Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar aqui com mais vocês, cultuando mais vocês, cultuando a Ele, meus irmãos. A palavra que Deus colocou em meu coração se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 37. Aleluia. Mateus 24, no versículo 37. Aleluia, glórias a Deus. É forte, Jesus. Glória a Deus. Que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a volta do Filho do Homem. Podem sentar-se. Aleluia. Aleluia, Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus ele está voltando e ele vem buscar uma noiva que esteja lavada, purificada e santificada. E, meus irmãos, hoje eu vim trazer uma palavra que Jesus ele está chegando. Meus irmãos. E será que nós estamos preparados? Será que nós estamos vigilantes, meus irmãos? Será que nós estamos vigilantes das coisas que estão acontecendo? Jesus ele está próximo, meus irmãos. E eu fui percebendo, pastor Douglas, que essa palavra era um dia normal. Esses dias de Noé foram os dias normais. Vai ser como os dias normais, onde as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Aleluia. Vai ser como os dias normais, até que o dilúvio chegou e levou a todos, e eles não estavam apercebidos. Assim também será a volta do Filho do Homem. Aleluia. Jesus vai voltar e muitos vão estar dormindo, meus irmãos. Mas que nós não estejamos assim, que nós possamos estar acordados, possamos estar alertas. Nem o Filho do Homem sabe a hora que ele vai vir. Imagine a nós. Muitos querem descobrir, mas ninguém explica a Deus. Ninguém pode explicar o operar de Deus. Quando Deus ele opera algo, é algo inexplicável. Aleluia. E quando ele faz algo, não tem quem possa impedir. Já se disse, já foi falado aqui no livro de Apocalipse 3, no versículo 8, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então o que quer dizer, irmão Felipe? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus não faz só milagres de portas abertas, mas Ele também faz milagres de portas fechadas. Creia, meu irmão, Ele faz milagres quando você, só basta você crer, meus irmãos, que o operar Ele pode fazer. A palavra do Senhor diz, no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, que antes se houvesse dia de dizer eu sou, e ninguém há de escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quando Ele opera, não tem quem possa impedir. As mãos de Jesus são diferentes. As mãos de Jesus não são como as mãos do homem. As mãos de Jesus não é como as mãos de carne, mas as mãos de Jesus são como as mãos celestiais, são como as mãos do Pai, são como as mãos que levanta a Chico. Já foi falado aqui, meus irmãos, que Ele nos levanta com a mão dele, com a destra da justiça dele. Com a destra da justiça dele, Ele nos levanta. Devemos vigiar, meus irmãos. Os sinais estão por aí. Porque maior vergonha será para aquele que, quando chegar no último dia, eu não digo os que fora, não, eu digo os que estão dentro mesmo, meus irmãos. Porque os de fora, eles sabem já. Quem não conhece Jesus, meus irmãos?
Quem não já ouviu falar de Jesus, meus irmãos? Mas eu digo isso de dentro, porque maior vergonha será chegar naquele dia e Jesus falar que não nos conhece. O que adiantou ter feito a obra, ter construído igreja, ter pregado o evangelho, ter feito grandes maravilhas, mas chegou lá e Jesus nunca conheceu? O que adiantou? Mateus 26:16 fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que se dará em troca da sua alma? Você está entendendo que a sua alma vale mais que o mundo inteiro? Você está entendendo que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro? A sua alma tem valor para Jesus. A sua alma tem valor para Deus. Porque se não fosse assim, Deus ele não teria nos amado de tal maneira. Não teria nos enviado o Filho unigênito, o único Filho que tinha para salvar a nós. Aleluia. E eu fico pensando, meus irmãos, como deve ter sido o pensamento de Jesus, as dores de Jesus. Porque ele sabia de tudo que já iria acontecer. Ele já sabia porque ele estava morrendo. Ele não morreu só por nós, ele morreu porque já está lá fora. Ele morre também, ele morreu por aquelas pessoas que estão fazendo pecado nesse exato momento. Ele morreu por todos eles. Meus irmãos, eu estava tendo um estudo e a caminhada que Jesus teve até o lugar onde ele foi crucificado foi cerca de 5 quilômetros andando, com uma cruz pesada e com uma coroa de espinho na cabeça. Imagine, meus irmãos, você morrer por pessoas que nem mereciam, andar com uma cruz pesada em suas costas, com uma coroa de espinhos em suas cabeças, e andar por 5 quilômetros para morrer com pessoas que não mereciam. É um amor inexplicável, meus irmãos. É um amor inexplicável, meus irmãos. O amor de Jesus. Jesus, ele ama nós desde a criação do mundo. Se não fosse assim, ele não teria falado a Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 5, que antes de te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e eu te consagrei às nações. Eu te consagrei às nações. Eu te consagrei aos mundos. Agora, meus irmãos, Jesus, ele já nos conhecia desde o ventre das nossas mães. A gente nem tinha nascido, ele já nos conhecia. Imagine que amor é esse. Não tinha nem sido feito, mas ele já sabia. O mundo ainda estava tendo forma e ele já nos conhecia. Ele já sabia o nosso propósito. Às vezes nós queremos parar, voltar para trás do que nós fizemos. Às vezes nós queremos parar e voltar para trás do que nós ainda iremos fazer. Mas Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele sabe o que nós passamos. Deus, ele sabe o que a gente necessita. E sabe o que nós necessitamos? João, na sua carta do capítulo 3, no versículo 30, ele vai dizer que é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Aleluia. É necessário que ele cresça, que a gente possa diminuir, meus irmãos. Porque aquele que pudesse diminuir aqui na terra, esse é o grande do céu, meus irmãos. Aquele que é grande aqui na terra vai ser pequeno lá, meus irmãos. Não devemos procurar ter poder, não devemos procurar ter reconhecimento, mas sim ser conhecido por Deus. Que adianta você ser reconhecido pelo mundo inteiro, mas não ser conhecido por Deus? Não
não ser reconhecido por Jesus? O que adianta esse trabalho que nós estamos fazendo se não valeu a pena a gente chegar lá e ele dizer que não vos conhece? Dizer que nunca nos conheceu não valeria a pena. Então eu deixo de vigilância que nós possamos estar sempre alertas. Sempre alertas. Porque naquele dia vai ser julgado cada um, meus irmãos. Grandes e pequenos. Não importa a sua posição. Não importa a sua classificação. Não importa a sua cor. Não importa em que povo você é. Naquele dia vai ser julgado cada um do mesmo jeito. Mostre-me suas mãos. Estão limpas ou estão sujas? Meus irmãos, Jesus ele está voltando. E nós devemos estar prontos. Porque Maranata, a hora vem ele, meus irmãos. Será que nós estamos ligados às coisas que estão acontecendo? Será que nós estamos percebendo o que Deus ele está fazendo dentro das igrejas? O que Deus ele está mostrando para nossos olhos? Quem crê, meus irmãos, dá uma glória a Deus, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, é um lugar de adoração. Aqui é um lugar onde a presença de Deus ele habita, meus irmãos. Ele habita dentro de nós, meus irmãos. Às vezes nós falamos que, Senhor, quando a gente vamos orar, eu sempre percebo, meus irmãos, que tem irmão que ora assim: agora eu entro na tua presença, meus irmãos. Nós devemos sempre estar andando na presença dele. Nós não estamos entrando, nós já devemos estar dentro, meus irmãos. Porque Davi, a única coisa que ele queria era que a presença de Deus não se apartasse dele. Aleluia. Podia perder tudo, mas que a presença de Deus não se apartasse. Aleluia, Deus maravilhoso. Mateus 22,15 fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos foram chamados para essa obra, meus irmãos. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que irão ficar até o fim. Poucos são aqueles que vão continuar até o último dia. Às vezes nós não estamos percebendo, mas o milagre de Deus ele já está fazendo. Às vezes nós não estamos percebendo, mas o propósito de Deus ele já está cumprindo. E um homem pecador, ele faz de um grande homem de Deus. Nós devemos ser gratos a Ele. Agradecer a Ele. Porque Ele é digno, meus irmãos, de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Senão a palavra do Senhor não falaria que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você está entendendo? A que Deus nós servimos é o Deus que desde a criação da terra ele já existia. Que a sabedoria, em Provérbios 10 diz que a sabedoria foi aluna de Deus. Foi o Deus, é o Deus, meus irmãos, que se move. Não é o Deus de pedra, mas é o Deus que faz. É o Deus que mostra para o homem. Mas isso nós devemos estar em posição. Nós devemos estar com a posição. Não posso, mas eu posso interceder. Não posso estar presente, mas eu posso interceder. Cada um tem um propósito. Sempre temos algo que nós sabemos fazer de melhor. Aleluia, Deus. Não é para Deus. Tudo é a mesma coisa. Para Deus todo trabalho Ele leva. Está fazendo com perfeição, Ele está recebendo. Está orando, Ele está escutando. Aleluia. Devemos só ser gratos, meus irmãos.
e não reclamar. Porque olha, meus irmãos, o povo que estava com Moisés era para passar só pouco tempo naquele deserto. Era só para passar 40 dias. Por causa da murmuração, passaram 40 anos. De 40 dias para 40 anos. O que Deus pode fazer, meus irmãos? De 40 dias apenas, você passar 40 anos andando no deserto, meus irmãos. Jesus é lindo, meus irmãos. Às vezes nós queremos parar. Eu não posso dizer que o Evangelho ele é só alegria, porque não é só alegria. Mas Davi mesmo ele disse, no Salmos 30, no versículo 5, na parte B, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Podem ser dias de guerra agora, mas a vitória que está por vir é grande. A vitória que está para chegar, ela é poderosa, gloriosa. Só basta você crer, meus irmãos. Só basta você crer. Deus ele fará grandes coisas. Deus ele fará grandes propósitos. E assim, como Deus faz milagre de portas abertas e também faz de portas fechadas, ele pode prover para nossas vidas. Agora nós devemos ser crentes que nem Abacuque. Crentes que não importa a situação, é dizendo todavia eu me alegrarei. Porque pense, o olhar de Abacuque. Imagina a situação que Abacuque ele estava. Mas ele disse, ele entendeu que ainda que a figueira não floresça, pode não haver fruto na vide. E o fruto da videira não floresce, meus irmãos. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na oliveira, meus irmãos, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da manada desapareçam, e nos currais não haja vaca, todavia nos alegraremos e exultaremos ao Deus da nossa salvação. Como Abacuque disse, nós devemos estar alegres ao Deus da nossa salvação. É passando por prova, é todavia eu me alegrarei. Pode estar passando por lutas, todavia eu me alegrarei. Não tenho o que vestir, todavia eu me alegrarei. Não tenho o que comer, todavia eu me alegrarei. Não tenho o que fazer, todavia eu me alegrarei. Não importa, meus irmãos. A situação, o importante é a gente ser alegre. O importante é a gente trazer o caráter de Cristo dentro de nós. Que a igreja possa ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo possa ser o da igreja. Não se iluda. Os dons espirituais ele atrai os homens. O caráter ele atrai Deus. O caráter ele atrai Deus, meus irmãos. O caráter ele aproxima Deus de você. Às vezes ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus ele vê, meus irmãos. Às vezes ninguém está percebendo o que você está fazendo, mas Deus ele vê, meus irmãos. Devemos estar alertas, meus irmãos. Vai chegar criticações, vai chegar. Mais lutas, mais pesadas, vai chegar, meus irmãos. Vem até de brinco, meus irmãos, na hora que é luta. Mas, meus irmãos, nós devemos sempre estar prontos, preparados. Somos crentes forjados, Senhor Jesus. Somos crentes forjados, Senhor Jesus, do fogo, do Espírito Santo. E quando o crente ele é forjado por Deus, não tem negócio de criticação, não tem fofoca, não tem murmuração que leve o crente para fora, meus irmãos. Não tem nada que leve o crente para fora da presença de Deus. Porque quando o crente ele entra de joelho, porque quando o crente ele entra de joelho, não importa a situação, não importa a condição, não importa o que vai acontecer amanhã,
adoram as estátuas como se estivesse vivo. Mas Jesus, ele está voltando. E ele vai cobrar cada um. Mas nós devemos estar preparados. Não é nada, meus irmãos, que pode nos parar. Estejam alertas. Ele voltará, meus irmãos. Ele voltará, meus irmãos. Jesus, ele está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está voltando, meus irmãos. Quando Deus ele faz algo, meus irmãos, não tem que ir, meus irmãos. O médico pode falar que não tem mais jeito, mas Deus ele diz: a última palavra continua sendo minha. O doutor pode dizer que não tem mais jeito, mas Deus ele continua dizendo: a última palavra quem dá sou eu. As pessoas podem dizer: não tem mais jeito, mas a última palavra quem dá sou eu. Eu sou o médico dos médicos. Eu sou o doutor dos doutores. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus Cristo é isso tudo. Que nós possamos sempre proclamar ao nome dele. Porque o mais ele fará, meus irmãos. O mais ele vai fazer, meus irmãos. Você vê, meus irmãos, grandes coisas que ele já está fazendo. Você olha para o início dessa igreja, olha quantas batalhas já passaram. Mas o importante é que vocês estão firmes. Que vocês já estão firmes aqui de pé. Meus irmãos, o diabo ele não quer quem está caído. Ele quer quem já está de pé, meus irmãos. Ele não quer aquele que já está no chão. Ele não quer aquele que já está no lamaçal. Ele quer você que está de pé, adorando a Ele. Mas quando você está na presença dEle, meus irmãos, nada pode chegar à sua tenda. Nada pode chegar à sua casa. Nenhum laço do passarinheiro pode chegar a você. Não é Deus que está te cuidando. Não é Deus aqui que te cuida. Ele faz um homem que não tinha nenhum propósito. Bota um propósito. E guia no caminho. E mostra que agora ele é filho. Meus irmãos, nós devemos orar. Devemos agradecer. Jesus ele está voltando. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós devemos ser vigilantes, porque Ele está perto, meus irmãos. Jesus está voltando. Em breve Ele voltará, meus irmãos. Estejais santificados, purificados e santos. Sede santos, assim como eu sou santo. A palavra do Senhor diz. E como minhas horas já estão quase passadas, eu agradeço essa rica, gloriosa